Patrimônio. O que é patrimônio material? O que é patrimônio cultural? E o que é patrimônio espiritual? Quando estamos envolvidos com a questão econômica, buscando dinheiro para nossa subsistência e para o nosso crescimento econômico e buscando adquirir coisas materiais através desse dinheiro, nós estamos obtendo patrimônio material. Trabalhamos muito e ganhamos muito dinheiro, e com isto nós enriquecemos materialmente. Algumas pessoas trabalham duramente para enriquecer materialmente e outras pessoas enriquecem sem muito esforço. Outras, de forma mediana, fazem esforço e enriquecem. Patrimônio material se adquire com muito esforço, com médio esforço ou com pouco esforço. Patrimônio cultural. Patrimônio cultural é o conhecimento que obtemos, conhecimento material, conhecimento acerca das coisas do mundo, conhecimento de assuntos que utilizamos no nosso dia a dia, na nossa vida normal, na nossa vida comum. Diferentes assuntos podem se tornar nosso patrimônio cultural, poderemos ter conhecimento acerca de diferentes coisas. Porém, o patrimônio cultural, ele ainda é material. Então, podemos ter muito conhecimento sobre arte, sobre ciências, sobre história, sobre questões diversas. Isso é patrimônio cultural. Algumas pessoas possuem muito patrimônio cultural. São os intelectuais, os filósofos, os artistas com muitos talentos. Essas pessoas possuem muito patrimônio cultural. Os historiadores também, cientistas e outros, né? Isso é patrimônio cultural. Patrimônio espiritual. O patrimônio espiritual, ele é algo que fica conosco, né? É um patrimônio atemporal. Já o patrimônio cultural e material é temporal. Ele compreende esta vida apenas. Você passa a vida aqui e morre. E quando você morre, teu patrimônio material e cultural ficam. Mas o patrimônio espiritual é esse patrimônio que vai com você quando você morre. E então, após a vida, na morte, a alma continua existindo. Nós não somos o corpo, nós somos almas espirituais. Então nós seguimos existindo. O que adquirimos para levar conosco pós-vida é o nosso patrimônio espiritual. O que adquirimos para permanecer aqui vivendo melhor é o nosso patrimônio material e cultural. Então, o patrimônio espiritual depende do conhecimento que você tem acerca da verdade, da existência e de Deus. O patrimônio espiritual também depende da caridade que você faz. Quando nós somos muito caridosos, fazemos muita caridade, nós obtemos patrimônio espiritual. Quando nós obtemos conhecimento acerca das escrituras sagradas, da verdade sobre Deus e a existência, nós obtemos patrimônio espiritual. E quando nós fazemos muitas orações em benefício de todos e de nós mesmos, nós obtemos patrimônio espiritual. Quando nós fazemos mantras, nós obtemos patrimônio espiritual. Quando nós nos dedicamos a atividades altruístas pelo bem da humanidade e de todas as entidades vivas, nós obtemos patrimônio espiritual. Mas, sobretudo, nós obtemos patrimônio espiritual na nossa relação com Deus. Quanto mais intensa for a nossa relação com Deus, maior será o nosso patrimônio espiritual. E Deus nos usa pelo bem de todos, porque Deus é amigo de todos. Então, quanto mais amigo você é de Deus, mais Ele vai te usar pelo bem de todos. E isso é patrimônio espiritual. Hoje, no momento atual em que vivemos, o patrimônio espiritual é muito escasso.
As pessoas até mesmo vão às igrejas e aos templos em busca de benefícios materiais. E culturalmente as pessoas estão muito afastadas de Deus. A arte hoje, as artes, elas evidenciam apenas os interesses materiais das pessoas em geral. É muito difícil encontrar uma arte que aproxime as pessoas de Deus, embora ela exista. O que acontece é que quando você produz uma arte que visa apenas satisfazer as questões materiais de todos e anunciar isto, enunciar isto, falar sobre isso, a sua arte é comum, material. Quando você produz uma arte que aproxima as pessoas de Deus e que desenvolve a nossa própria relação com Deus, como artistas, a gente produz uma arte transcendental. Daí a arte se torna patrimônio espiritual. Então a gente passa a avançar espiritualmente a partir do nosso talento, da nossa arte, do nosso contato com Deus através da arte, e também incentivamos outras pessoas a estabelecerem uma relação com Deus através da arte. Então a nossa arte vira patrimônio espiritual. E quando o nosso trabalho ele nos dá condições de investir de alguma forma parte desse ganho na obra espiritual, esse investimento vira patrimônio espiritual também. Então o que devemos fazer é buscar o patrimônio espiritual, porque o patrimônio espiritual ele vai conosco depois da vida e é o que nos garante uma morte boa, um estado melhor. É o que nos garante um estado bom após a morte, o patrimônio espiritual. O que acontece é que as pessoas passam sua vida buscando patrimônio material e patrimônio cultural. E dessa forma, ao morrerem, encontram-se desafortunadas, pobres, algumas miseráveis. Então passam a sofrer muito. Outras, ainda sofrendo neste mundo, buscam sair dele de forma indevida. Hoje em dia, por exemplo, a principal razão pela qual os jovens morrem no mundo é o suicídio. A principal razão pela qual os jovens morrem no Brasil, a segunda é o suicídio. Então, isso é um jeito indevido de buscar a solução para a dor, porque dessa forma só vão encontrar mais dor. O corpo morre, mas a alma permanece, e a dor vai junto com a alma. Ao invés de ficar aqui e gerar patrimônio espiritual, fazendo práticas espirituais, caridade, para se libertar da dor, forçam a saída e do outro lado encontram mais dor ainda. Isso é muito comum, por exemplo, também no meio artístico. Alguns artistas que têm fama, fortuna, poder, não conseguem se libertar da dor, então forçam a sua morte. Ao invés de ficar aqui, dedicar-se a buscar patrimônio espiritual e entregar patrimônio espiritual para as pessoas que o seguem, as multidões que são suas fãs, e aproveitar-se disso para adquirir muito patrimônio espiritual e livrar-se da dor, do sofrimento no pós-morte e na própria vida. Ao invés de buscarem isso, forçam a saída da vida e abandonam tudo que têm para nada, para algo pior, ao passo que poderiam usar tudo que têm para ajudar milhares de pessoas a se salvarem e se salvarem também praticando a arte transcendental. Ninguém precisa morrer porque está sofrendo. Precisa de um processo para eliminar a dor. E o processo mais importante para essa era é o processo que está descrito nos Vedas. Aqui nesse canal tem muitos vídeos que explicam esse processo.
como você se liberta da dor, do sofrimento e do mal. Tem muitos vídeos explicando. Basta a pessoa entrar nesse canal para ela obter todo o conhecimento necessário para encontrar essa libertação. Não devemos jamais abandonar a vida. Devemos sim abandonar uma forma de vida que temos que nos prende a essa dor, a esse sofrimento. Então o que devemos fazer? Devemos buscar a verdade. Jesus Cristo falou: conheça a verdade te libertará. Então devemos buscar a verdade e nos libertar, ainda em vida, e entrar para outro estado da existência, que é a morte, libertos. Não abandonar a vida e arranjar mais sofrimento. O corpo não é o que somos. Nós somos a alma espiritual. E a alma permanece viva após a morte. E a dor vai ser mais intensa para aqueles que abandonarem o corpo forçosamente. Não tem como escapar. Então, temos que buscar a verdade, praticar a verdade e nos libertar. Qualquer pessoa pode buscar a verdade, encontrar a verdade e se libertar através da verdade. O método é simples. Estamos numa era de muito sofrimento. A era apocalíptica, que nos Vedas é chamada de Kali Yuga. Mas essa era, ela nos dá um processo muito simples e muito fácil de libertação. E esse processo, ele está disponível para qualquer pessoa. Você pode entrar aqui nesse canal, por exemplo, e encontrar muito material sobre como você adotar esse processo e como desenvolver-se nele. Tudo está disponível. Muito facilmente disponível. E o processo é simples e fácil também. Então, devemos buscar patrimônio espiritual. É o patrimônio espiritual que salva. Não é o patrimônio material nem o cultural. Estamos na era de Kali Yuga, que é a era da degeneração. Estamos na era do apocalipse. Então, precisamos cuidar muito para não nos envolvermos nessas energias de confusão dessa era e buscar a transformação interna, que vai gerar a transformação externa. Para isso existem processos. O processo deixado por Jesus Cristo e o processo deixado pelo próprio Pai que enviou Krishna. Cristo e Krishna são a mesma pessoa, na verdade. Pai e Filho, com uma missão única. Na Índia nós temos diversos livros sagrados que entregam a verdade deixada por Krishna, Deus Pai, que enviou Jesus Cristo. Esses livros são os Vedas. Existem vários livros, sendo que os mais importantes são o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. Mas existem livros que explicam esse conhecimento de uma forma mais simples. Esses livros, eles simplificam o nosso entendimento acerca dessas escrituras, para quando a gente for ler o Bhagavad Gita e os Srimad Bhagavatam, nós conseguirmos entender melhor. Então devemos ler esses livros básicos de alguns santos indianos para poder entender melhor as escrituras. Também ouvir sobre isso de diferentes pessoas. E um dia a nossa mente abre e a gente começa a entender. Então, essa verdade descrita nos Vedas, ela foi entregue há mais de 5.000 anos pelo próprio Senhor Supremo, que esteve na Índia. Ele costuma estar em diferentes locais do planeta. Ele, sempre que as escrituras se perdem, ele aparece de uma forma ou outra para restabelecer. Além disso, para fazer outras coisas. Ele é Deus, né? E ele governa o universo do jeito dele, não do jeito que nós imaginamos ou acreditamos, mas do jeito que é. E nos Vedas está descrito esse jeito que é. Os Vedas são um conhecimento mais profundo, mais aprofundado, mais elaborado. A Bíblia ela tem conhecimento básico sobre Deus, mas os Vedas se aprofundam, é o conhecimento mais profundo que nós temos sobre Deus. Vedas significa verdade. Então devemos estudar os Vedas para entender melhor a existência
E o conhecimento principal deixado nessas escrituras é que nós temos que invocar, cantar, pensar e chamar Deus pelo nome. Imagina, você chama uma pessoa pelo nome, você gera uma certa intimidade com ela, né? E ela te dá atenção. Imagina Deus. Ele te olha quando te chama pelo nome e já sabe o que tu quer. E ele te dá se ele sentir vontade. Então, chamar Deus pelo nome simplifica tudo na nossa vida. Por isso, cantar os nomes de Deus, pensar os nomes de Deus, falar os nomes de Deus é o principal ensinamento para essa era de confusão, para essa era apocalíptica, porque isso simplifica a nossa vida. Todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Está na Bíblia, é bíblico. Está em Atos. E então é isso que nós precisamos fazer, entender quem é Deus, qual é o seu nome e chamar por ele. E existem muitos livros que ensinam isto. Eu aqui no canal entrego todos os livros de Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é o santo indiano que trouxe esse conhecimento para o ocidente dos Vedas. Ele foi o primeiro, mais importante representante desse conhecimento que veio nos atender aqui no ocidente. Por isso eu entrego todas as obras dele através de diferentes links. Inclusive eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para um lugar onde vocês encontrarão todos os livros dele. Tá bom? Bom proveito.